feitos por alunos e professores de comunicação da UFPE. Toda segunda, a partir das 10 da manhã, tem a faixa Experimenta. 12h30 tem caderno de cinema e 820 no ar. Terça, a partir de meio-dia, tem Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Saúde é o tema. Quinta, às 10h30, acompanhe o Amplitude 88 e ao meio-dia o Codinome Resistência. E sexta, a partir de meio-dia, tem Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta Cadernos de Cinema. Olá a todos e todas que sintonizam agora a Rádio Paulo Freire, AM 820 kHz. Eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE. E aí pessoal, eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE e está começando agora o Caderno de Cinema. Toda semana você acompanha novidades e debates sobre o cinema alternativo daqui de Recife e do Brasil. No programa de hoje, o Caderno de Cinema vai falar sobre o cinema no período do regime militar. A América Latina está passando por uma série de protestos e conflitos políticos no Chile, Bolívia e agora também na Colômbia. Como o cinema pode ajudar a entender as ditaduras militares que ocorreram no continente? Falar que o programa hoje terá destaques de filmes sobre o tema. E também terá o nosso giro de notícias, trazendo o melhor da programação dos cinemas daqui de Recife. Na agenda de hoje, vamos trazer também as melhores indicações de filmes alternativos para você. E gente, só para lembrar que você pode acompanhar na nossa live do Facebook, é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Então, se você quiser, é só chegar lá e mandar uma pergunta ou curiosidade que a gente vai comentar aqui no programa. Mas se você não for uma pessoa que curte Facebook, você pode nos achar em outras redes sociais. É só procurar por @PauloFreireUFPE no Twitter e @Rádio Paulo Freire no Instagram. Vai ter uma galera bem massa lá para responder vocês, além do conteúdo dos outros programas. Segue a gente! E já para começar o programa, é sempre bom ressaltar como a arte pode ser uma forma de resistência. A gente já falou um pouco sobre isso no nosso episódio sobre o cinema UFPE, mas aqui vai ser algo mais central. Você pode encontrar esse e outros episódios na nossa página do Facebook. E no nosso canal do YouTube também. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire e vamos lá, seguir com o nosso tema. E vamos usar como exemplo principal temos nosso país, o Brasil, que no século passado, entre 1964 e 1985, passou por um regime militar que ocorreu muitas censuras e repressão. Nos anos 60, o cinema brasileiro vivenciou um paradoxo. Era apoiado financeiramente pelo mesmo Estado autoritário que praticava censura. E nesse contexto surge o movimento Cinema Novo, de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, comprometido em fazer um cinema autoral, sincero, criativo, voltado para a realidade social e econômica do Brasil. Segundo eles, era um cinema capaz de comunicar o povo ao povo e de provocar a revolução nacional e popular necessária para a superação das desigualdades. E explicando um pouco, o Cinema Novo é dividido em 3 fases, sendo parte da primeira se passando antes do AI-5. O AI-5 é o ato institucional número 5. Foi o quinto de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar nos anos que seguiram em 64. Os atos institucionais foram a maior forma de legislação durante o regime militar, dado que, em nome do Comando Supremo da Revolução, a liderança do regime derrubaram até a Constituição da Nação e foram aplicadas sem a possibilidade de revisão judicial. Nesse contexto, esses filmes abordaram questões mais sociais. Filmes como Barra Vento, de Glauber Rocha, e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Pois esses filmes focaram no Nordeste, nas favelas cariocas, apontando sempre a desigualdade do Brasil na década de 60. A intenção era justamente chocar, não só o público médio brasileiro, mas também a visão dos estrangeiros sobre o nosso país. Mas justo quando os jovens cineastas viviam sua fase mais criativa, gravando o nome do Brasil na história do cinema mundial, veio o golpe de Estado. O Cinema Novo mudou o foco de suas lentes, mas continuou a falar sobre o Brasil. Depois de 64, os camponeses explorados deram lugar aos intelectuais de esquerda frustrados por não conseguirem fazer a Revolução Brasileira. O cinema trazia agora uma representação questionadora da derrota contra o regime militar. Para nos contar melhor sobre essas duas fases, a gente traz o depoimento da professora do curso de cinema da UFPE, Angela Priston. Vamos ouvir? Eu vou começando, tentando
organizar algumas ideias. O que eu acho, assim, o cinema brasileiro, na época da ditadura, ele viveu várias fases diferentes, né? Fases que tiveram a ver, inclusive, com a própria estruturação do regime militar, né? Como é que a ditadura foi se espraiando, né? Como é que ela foi endurecendo, como é que o AI-5 também. Aí a gente pode falar da primeira fase do cinema novo, que começa em 61, um pouco antes do golpe militar. Essa primeira fase ela é um pouco mais livre, né? Ela tem um ímpeto mais engajado, né, por um lado, e mais direto, né? Então você fica pensando nas histórias sociais, né? Numa preocupação com um retrato do povo. Você tem uma segunda fase, né, que eu acho que ela é inaugurada com Terra em Transe, de Glauber Rocha, na qual a linguagem vai ficando mais alegórica, ela vai ficando mais cifrada, né? Essa fase do cinema novo ela é um pouco mais difícil, né? Ela é menos acessível. Não é que ela se afaste, né, dos temas que antes eram assim, o sertão, a periferia da cidade grande, Nelson Pereira dos Santos, né, etc. Mas é que começa a ficar mais difícil, né? A censura fica mais dura. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Acabamos de ouvir o depoimento da professora do curso de cinema da UFPE, Angela Priston. Angela nos deu um pequeno resumo sobre como foi essas duas primeiras fases do cinema novo no Brasil. E para fechar nossa discussão sobre o cinema novo, a gente fala sobre a sua terceira fase. Nesses filmes, a linguagem do humor e do grotesco era utilizada como base das novas alegorias sobre o Brasil. Pois é, esse grotesco fazia o Brasil ser considerado um país absurdo, sem perspectiva política e cultural. Alguns desses filmes eram O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Ganzerla, Matou a Família e Foi ao Cinema, de Júlio Bressani, e A Margem, de Oswaldo Candeias. E vamos ouvir um outro depoimento da professora do curso de cinema da UFPE, Angela Priston, que nos dá um panorama sobre essa terceira fase do cinema novo. Né, falando especificamente do cinema novo, você tem a terceira fase, que é uma fase mais tropicalista, que também, que de certo modo, ela acentua essa alegoria, né? Ela se torna mais anárquica, ela vai também culminar com o aparecimento de outro movimento, que é o movimento de Grude, né? O cinema de Sganzerla, né? De Júlio Bressani, que aí realmente há um distanciamento muito grande da linguagem popular, de uma linguagem uma narrativa mais convencional. Você tem a anarquia, né? Vai além até da alegoria política, por exemplo, de um Glauber, mas vai por um caminho anárquico, né? Como o Bandido da Luz Vermelha. Então você tem essa terceira fase, essa fase mais tropicalista, né? Que junta, né, tanto o pessoal do cinema novo como essa nova geração, né? Esse novo movimento que seria o cinema de Grude. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Acabamos de ouvir o depoimento da professora do curso de cinema da UFPE, Angela Priston. Ela nos deu um breve panorama sobre essa terceira fase do cinema novo. E só para lembrar que toda a informação citada aqui você pode encontrar nos links disponíveis na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire, UFPE. Você está ouvindo o Caderno de Cinema, que traz como tema de hoje o cinema no regime militar. E continuando com o nosso assunto, surgiu no início dos anos 1970 o gênero cinematográfico que ficou conhecido como pornô chanchada. Geralmente esses filmes eram produções muito baratas, feitas em estúdios improvisados com atores e atrizes desconhecidos. A maioria deles sem talento dramático, mas com alguma certa beleza física. As histórias eram variações dentro do mesmo tema, a traição conjugal e as estratégias de conquista amorosa, por exemplo. Nem a censura oficial, nem os cineastas de esquerda gostavam dessa estética, julgada imoral pelos censores e alienada e grotesca pelos cineastas. Mas nos anos 70, o cinema brasileiro conseguiu uma razoável inclusão no mercado nacional. Começou um esquema mais industrial do que autoral. Para entendermos melhor, a professora do curso de cinema da UFPE, Angela Priston, também nos mandou um depoimento falando sobre essa época. Vamos ouvir? O que acontece com o cinema nessa época, né, no período que vai
vamos dizer assim, dessa fase mais branda da censura, né? Ou seja, do final da fase mais branda, né? Do começo da censura mais dura até a democratização, é uma espécie dessa vanguarda que não é muito acessível, né, dos filmes mais convencionais e mais comerciais, né, do tipo Dona Flor e seus dois maridos, a pornô chanchada, né? Então você tem um sucesso tremendo, né, dos filmes da boca do lixo. Tem uma coisa muito interessante aí, né, nesse momento, nesse lugar, né, do cinema brasileiro. Mas, assim, tem também um cinema de autor que ainda sobrevive a despeito de todos os problemas, né? Porque muitos vão ser exilados, né? Muitos vão se refugiar no cinema mais erótico, né? Nessa pornô chanchada, para continuar. O caso de Joaquim Pedro de Andrade, né? O caso de Arnaldo Jabor. Então, tem uma coisa interessante aí, nesse lugar do cinema da pornô chanchada brasileira. Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você acabou de ouvir o depoimento da professora do curso de cinema Angela Priston, que nos contou um pouco sobre o movimento porno chanchada e outras partes do cinema nacional da década de 80. E só para finalizar esse bloco, vamos comentar sobre o cinema documental, que também foi um importante espaço para a reflexão a respeito da ditadura, sobretudo a partir dos anos 80. Pois é, esses filmes retomavam a trajetória de políticos de 64, ou mergulhavam nos vários caminhos trilhados pelas classes populares, que se abateu muita repressão sobre operários e camponeses desde o golpe. Gente, só lembrando novamente que toda a informação citada aqui você pode encontrar nos links disponíveis na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. E pessoal, agora a gente vai fazer um breve intervalo, voltamos já com o nosso giro de notícias, junto com a agenda semanal do Caderno de Cinema. Lembrando que você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Você pode deixar um comentário lá, indicar algum filme, série, o que você quiser. E agora são 12 horas e 41 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, acompanhe. Toda segunda tem Experimenta, entre Caderno de Cinema e 820 no ar. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Sexta tem Papos e Beats e Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A palavra que fica é a última, a palavra que fica é a do poeta. E o poeta hoje é Paulo Freire. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire, que a lindo. nossa rosa. Obrigada, professor Zé Mário, muito bom, muito obrigada. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com o Caderno de Cinema, que hoje fala sobre o cinema no regime militar, época de forte repressão vivida pelo país entre as décadas de 60 e 80. Continuando o nosso programa, agora a gente traz o nosso giro de notícias e calendário sobre o cinema mais alternativos daqui de Recife. E para começar nosso bloco, vamos falar do nosso Cinema UFPE. O cinema divulgou sua programação da semana e ela é completamente gratuita. É isso aí. Essa semana vai contar com o melhor do cinema nacional. E depois de cada sessão vai haver debates com a equipe dos filmes.
Pois é, e um exemplo dos filmes que vão estar em exibição é Rio Doce CDU, filme dirigido por Adélia Pontual e que contou também com o desenho de som da nossa coordenadora operacional Catarina Polônio. É isso aí. O filme narra o cotidiano de uma viagem através da linha do ônibus Rio Doce CDU, que cruza vários bairros do subúrbio das cidades de Olinda e de Recife. Ao longo de cerca de 1 hora de viagem, conhecidos e anônimos dividem o mesmo espaço e interagem entre si, revelando suas rotinas, lembranças e desejos. Rio Doce CDU estará em exibição no Cinema UFPE desta quinta-feira, às 18h30. O filme se encontra no Centro de Convenções da UFPE, então é só chegar lá e aproveitar que o cinema é público. E é um filme maravilhoso tanto pra você que curte cinema quanto pra você que pega o Rio Doce CDU todos os dias pra vir pra cá, pra UFPE. É, bem identificável, né? Pois é. E se você quiser saber o resto da programação do Cinema UFPE, é só acessar o link que está na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. E continuando nossa agenda semanal, vamos falar da estreia da semana do Cinema São Luís. O filme da vez é Recife Assombrado, filme de terror do diretor Adriano Portela. Vamos ouvir o trailer? Essa cidade, cada curva do Capibaribe, guarda uma história de morte e de sofrimento. Às vezes de morte morrida, às vezes de morte matada. Parece que todo mundo tá escondendo uma coisa de mim nessa cidade. O caso aí é barra pesada. A casa caiu, meu parceiro. Tu é o próximo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você acabou de ouvir o trailer de Recife Assombrado, filme de terror dirigido por Adriano Portela, que vai estar aqui amanhã na Rádio Paulo Freire no programa Cuscuz com Quê? Que vai... que horário, Lucas? É das 12 às 13 horas. É o nosso programa, um dos programas famosos aqui da Rádio Paulo Freire. Então, só chegar lá, é só sintonizar 820 AM ou então na nossa live do Facebook, que é Rádio Universitária Paulo Freire. Ele vai estar lá. Pois é, cola lá que a entrevista promete ser sensacional, tanto quanto o filme. O longa conta a história de Hermano, que diante do desaparecimento misterioso do irmão Vinícius, volta ao Recife depois de 20 anos. Nesta jornada, ele enfrenta problemas relacionados ao passado da família e descobre uma cidade que, ao anoitecer, se torna sobrenatural e ameaçadora, cheia de assombrações como a velhinha da Caxangá, a galega de Santa Amaro e lugares assombrados como a Cruz do Patrão. A obra leva para o cinema um Recife misterioso, uma cidade que é protagonista de diversas histórias que, apesar de famosas, são obscuras, verdadeiras lendas da capital. E assim como o Lucas já disse, o longa vai nos apresentar essas lendas. É, aquelas lendas que a gente já conhece por morar em Recife, bem famosinhas assim. E é muito bacana para quem tá aqui em Recife poder ver, se sentir representado. Mais uma vez a gente debate bastante sobre o gênero de filme de gênero aqui e sobretudo o filme de terror, que tá bastante em alta de produções pernambucanas e no Brasil como um todo. Com certeza. E é muito legal ver que Recife tá sendo vanguarda nesse assunto, né? Recife tá sendo um filme de terror, rapaz. Isso é coisa boa. É isso aí. E se você quiser saber o resto da programação do Cinema São Luís, é só acessar o link que está na nossa live do Facebook. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. E saindo um pouco do cinema recifense, vamos falar do lançamento de O Irlandês, o novo filme dirigido pelo diretor Martin Scorsese. Conhecido como O Irlandês, Frank Sheeran é um veterano de guerra cheio de considerações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número 1 da máfia. Promovido a líder sindical, ele torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente da associação desaparece misteriosamente. Pois é, o filme meio que ele adentra numa abordagem bastante específica do mundo da máfia, com focos na melancolia e que certas escolhas podem trazer, e não propriamente na brutalidade que a gente já conhece no meio de filmes de gangster. Sim, e esse clima melancólico é algo bastante presente no filme. Scorsese, sendo o diretor que já dirigiu outros filmes de máfia,
Faixa, como Os Bons Companheiros, consegue trazer um olhar mais maduro nesse novo longa. E nos Bons Companheiros, como eu falei, tipo assim, ele traz mais brutalidade, ele não traz essa melancolia que o irlandês traz. Scorsese, que se envolveu recentemente numa polêmica com os filmes Marvel, né? Sim, ele fez alguns comentários em cima de filmes comerciais do Marvel Studios, falando que esses filmes não são cinema. O que é um debate que a gente pode se estender bastante aqui por longas horas. A gente só vai comentar um pouquinho aqui. É meio que um problema real que acontece nesses estúdios com eles fazem uma prática predatória em cima de cinemas pequenos e meio que esses grandes estúdios acabam comendo o espaço de filmes menores. Filmes mais alternativos acabam perdendo espaço dentro de cinemas, seja um cinema de rua, seja um cinema de shopping, somente cinema de shopping. Tanto que cinemas de rua estão morrendo também por causa dessa prática, já que eles precisam de vários filmes para sobreviver e acaba que eles não podem passar esses filmes porque são obrigados a passar os grandes lançamentos que eram, por exemplo, o Marvel Studios. E isso foi basicamente o que ele tentou dizer, só que ele se expressou muito mal, praticamente. A crítica dele é válida no sentido de que é pouco difícil você produzir cinema e você conseguir exibir o filme que você produziu. Exatamente. Mas por outro lado, ao falar que o que é cinema, o que não é cinema, acaba criando uma fala um tanto elitista, né? Sim, mesmo Scorsese sendo um grande nome no cinema internacional. Sem dúvida. Ele meio que ele não pode dizer tanta coisa assim, sabe? Tipo assim, ele não é o dono do cinema pra dizer isso. E, gente, esse foi o nosso giro de notícias dessa semana, que junto com todo o caderno de cinema de hoje, você pode ouvir mais uma vez depois em nosso Facebook ou em nosso YouTube. É só pesquisar por Rádio Universitária Paulo Freire. Mas antes da gente ir embora, temos uma indicação aqui pra você do caderno de cinema. Essa semana combinando com o tema de hoje, que é cinema no regime militar, recomendamos o filme Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, um documentário dirigido por Fernanda Pessoa. O documentário mostra uma releitura sobre o período da ditadura militar no Brasil, retratada por meio de imagens e sons exclusivos da pornochanchada, coisa que a gente comentou lá em cima sobre esse movimento pornochanchada. E ele foi o gênero mais visto produzido no país durante a década de 70. E esse documentário, histórias que nosso cinema não contava na ditadura, ele se encontra na Netflix, que é muito fácil de acessar lá, pode acessar. E é interessante você procurar esse tipo de filme, porque num momento de bastante repressão e censura, ter contato com esses filmes, essas produções cinematográficas que eram por algum motivo proibidas por lei ou simplesmente reprimidas de serem vistas, é importante, né? E é uma coisa bem interessante também conhecer. A gente sempre lê e estuda sobre a ditadura, mas a gente nunca viu como é a história da arte. A gente sempre conheceu a parte da artística da época da ditadura pela música, mas o cinema era uma coisa muito pouco conhecida. E esse programa foi mais a gente tentando mostrar que também teve resistência no cinema, teve luta lá. Sim, conhecemos bastante músicas do Chico Buarque, do Milton Nascimento, que foram censuradas, e o cinema passa despercebido por não ter esse consumo tão rápido quanto a música tem, né? E também dá pra trazer uma reflexão que, o cinema tava em meio que ascensão antes de acontecer o golpe, e ele meio que teve uma queda exatamente por causa do golpe. E se a gente para pensar, se o golpe não tivesse acontecido, será que a gente teria um cinema tão... talvez mais relevante, né? Mais relevante. Isso é uma reflexão que fica muito louca, sabe? Isso é algo que fica a se pensar. Bom, pessoal, chegou a hora de acender as luzes e guardar o que sobrou da pipoca, porque o Caderno de Cinema tá acabando. A gente agradece a vocês que nos ouviram até aqui e agora seguimos com a programação da Rádio Paulo Freire. Você pode ouvir esse e outros programas no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa foi produzido só por estudantes de comunicação da UFPE, produção de Lucas Dantas e Danilo Melo, com a locução de Lucas Dantas e Danilo Melo. Nos trabalhos técnicos de Larissa Correia e nas redes sociais Laís Soares. Na coordenação operacional Catarina Polônio, que descobrimos agora há pouco que ganhou o prêmio pelo filme Rio do CDU, né? E cedeu o prêmio para a diretora do filme. Ela é uma pessoa bastante humilde. Muito humilde. Na supervisão, Thiago Soares. As músicas do programa são Hear the Noise, de John Delle and the 41 Players, e Sunrise Drive, de South London Hi-Fi.
Tchau e até logo. Até a próxima, pessoal. horas.